Neurociência e a integração corpo, mente, alma, espírito. Texto de Raul Marino Júnior. O nosso cérebro é dividido em duas metades ou hemisférios. Na verdade, possuímos dois cérebros, ou um cérebro duplo que, unido pelo corpo caloso e pelas demais comissuras cerebrais, funciona como um só, como um todo. Os dois hemisférios descansam sobre o tronco cerebral, que é constituído por bulbo, ponte, mesencéfalo, diencéfalo e gânglios da base. O tronco cerebral, herdado do cérebro reptiliano, coordena a entrada e a saída de informações aferentes e eferentes, sendo responsável por comportamento de autopreservação e de preservação da espécie, como constituição de um lar e sua defesa, defesa do território, busca de alimento, de parceiro e etc. Ele é encimado pelo corpo caloso, volumoso feixe de fibras que conectam os dois hemisférios cerebrais, entre os quais se encontra o cérebro dos paleomamíferos ou lobo límbico, ocupando a parte medial dos hemisférios e formando uma borda ou limbo que circunda o tronco cerebral. O lobo límbico e suas conexões, ou sistema límbico, constituem o substrato cerebral que motiva nossas tendências, nossos desejos e emoções e nos liga ao Criador e ao significado do mundo. São estruturas que interagem com o hemisfério cerebral direito e o esquerdo de várias maneiras, mas, primariamente, para que os mamíferos superiores, primatas e humanos desempenhem suas funções mais complexas, é preciso haver uma interação com o cérebro globalmente. O último estrato ou camada cortical presente, principalmente nos primatas superiores, o neocórtex, constituído, dentre outras estruturas, pelos lobos frontais e temporais e por suas conexões subjacentes, é responsável pela síntese de todas as informações processadas pelo cérebro reptiliano e pelo sistema límbico, agora de modo consciente. Essa unidade integradora global, o neocórtex, poderia ser chamada cérebro cognitivo, porém nos fornece conhecimento quase sempre antropomórfico e interpretativo de uma realidade bem mais complexa. Áreas interpretativas do cérebro, ou córtex associativo, são outros modos de nos referirmos ao neocórtex, ou seja, as áreas em que os estímulos trazidos pelos sistemas sensoriais são transformados em esquemas identificáveis, passíveis de uma análise simbólica pela parte consciente do cérebro. Assim, todas as vias que conduzem o olfato, o tato, a visão, a audição e as aferências do sistema nervoso autônomo, neurovegetativo, confluem como os pequenos afluentes para um grande e poderoso rio que lhes dará significado, transformando-os num mundo cerebral tipicamente humano ou antropográfico. O aparecimento da função da linguagem ou fala produziu novas áreas de integração que permitem ao ser humano visibilizar o mundo de acordo com o seu universo interno particular. Assim, passamos a nos orientar, nos mover e atuar dentro do nosso espaço vital e fora dele, de modo intencional e voluntário, com grande liberdade de decisão e ação, construindo mapas cerebrais que, todavia, são imagens limitadas do território e nunca o próprio território ou universo fora de nós. Os lobos frontais. Dentre as funções normais dos lobos frontais, segundo o neuropsiquiatra americano Richard Restack, 1995, estão aquelas que nos permitem pensar abstratamente e elaborar sistemas filosóficos, éticos e religiosos, diferenciando-nos das demais criaturas terrenas. As funções cerebrais responsáveis pelo pensamento abstrato nos tornam verdadeiramente humanos e nos permitem avaliar a natureza da experiência, aprender com ela. São essas funções que nos possibilitam antecipar, planejar e prever o futuro, fazer escolhas exercitando a vontade, o livre-arbítrio e elaborar respostas lógicas e simbólicas em relação aos dados sensoriais. São elas ainda que nos fazem perceber o passado e o futuro, avaliar causa e efeito, planejar metas e analisar o sentido das coisas, como espiritualidade, tempo e eternidade, orquestrando tudo mais que nos torna, como já disse, verdadeiramente humanos. Tornamo-nos humanos pela interação e pelo convívio com outros humanos, amando os que nos são queridos, desejando seu crescimento espiritual e sofrendo ou compadecendo-nos, padecendo junto com seu sofrimento. Essa região do cérebro, os lobos frontais, pode ser considerada uma das responsáveis pelos sublimes sentimentos de amor, caridade, fé e esperança, o amor em sua mais alta manifestação, tornando-se uma transformação criativa de nossas respostas ao outro. Amar o outro desse modo seria como permitir que os sentimentos dele exercessem influência sobre o afeto que sentimos.
Esse é o novo modo de amar que poucos, a não ser quando movidos por algum efeito religioso e espiritual, descobrem dentro de si. Essa capacidade de escolher uma direção para a vida e de sentir empatia e amor ao próximo são processos que definem as qualidades da alma, transformando-nos em co-criadores criados, em colaboradores na transformação do mundo que nos rodeia. Em função desses conhecimentos, reiteramos uma vez mais que amamos com o cérebro e não com o coração, para a tristeza dos antigos escribas, teólogos, filósofos e poetas sonhadores. Além disso, o cérebro é o único instrumento biológico e universal que constitui o alicerce para o comportamento humano, sede de todos os instintos, sentimentos, pensamentos e emoções. O cérebro é a única janela ou lente pela qual podemos estudar e entender o universo e sua fonte dinâmica, o Criador, e o amor tecido que interliga toda a humanidade numa só urdidura. Lobotomia. No estudo dos lobos frontais, a história de um ferroviário chamado Phineas P. Gage tornou-se um clássico, como pode ser observado a seguir. Em setembro de 1848, Phineas P. Gage, de 25 anos de idade, estava empurrando uma banana de dinamite para dentro de um orifício com uma barra de ferro com mais de 1 polegada de diâmetro, quando a dinamite explodiu e a barra de metal atravessou seu crânio, destruindo-lhe o lobo frontal esquerdo. Com esse acidente, o rapaz, antes confiável e de temperamento agradável, transformou-se em uma pessoa irascível, detestável e impulsiva, numa caricatura de si mesmo. Gage deixou de ser Gage. Mais tarde, o grande neurofisiologista John Fulton, da Universidade de Yale, realizou lobotomias bilaterais em chimpanzés e obteve animais mansos e sem iniciativa, o que inspirou o neurologista português Egas Muniz a realizar esse tipo de intervenção em pacientes psicóticos para o tratamento de problemas mentais. Muniz obteve o Prêmio Nobel de Fisiologia em 1949 por esse efeito, e a lobotomia, em suas várias modalidades, passou a ser utilizada em milhares de casos em todo o mundo, como tratamento empírico de doenças mentais. Infelizmente, sua prática provocava inúmeras sequelas e complicações, e ela foi abandonada após o advento dos modernos psicofármacos. A lesão provocada pela lobotomia nas conexões dos lobos frontais resultava em grande prejuízo da conduta social dos pacientes, além de comprometer seu sistema decisório por desencadear processos como a bulia, falta de iniciativa, ausência de emoções e sentimentos, prejuízo do juízo ético, dificuldades em analisar o próprio comportamento, prejuízo da vontade, da ordem, das generalizações, das prioridades e do planejamento para o futuro, deixando de humanizar sua experiência. Falta de empatia, inexistência de responsabilidade moral e ausência de possibilidade de sentir prazer ou sofrimento. Esta última única vantagem para pacientes com psicoses, sofrimento ou dores rebeldes do câncer. Assim, de todos os problemas acarretados pela lobotomia, o único que representava vantagem, especialmente para pacientes com psicoses, sofrimento ou dores fora de controle provenientes do câncer, era a impossibilidade de sentir sofrimento e prazer. Os lobos temporais. Essas importantes estruturas cerebrais, que são praticamente inexistentes em mamíferos inferiores e apenas esboçadas em primatas superiores, constituem uma aquisição embriologicamente recente do cérebro humano. Nossa espécie pagou um preço bastante alto por seu surgimento, pois para que se desenvolvessem, essas estruturas profundas que o compõem sofreram ontogeneticamente uma translação do local em que se encontraram nos mamíferos inferiores, Em roedores, carnívoros e herbívoros podem se ver superiormente ao corpo caloso, na parte superior do cérebro, o hipocampo e a amígdala, principais componentes dos lobos temporais, inexistentes nesses mamíferos. Para que os lobos temporais surgissem em nossa espécie, houve evolutivamente uma translação e uma rotação de suas estruturas essenciais para trás e para baixo, ao redor da ínsula, num movimento que depois veio trazer essas estruturas para a fossa média da base do crânio, onde hoje se encontram aninhados nossos volumosos lobos temporais. O deslocamento espacial da amígdala e do hipocampo para formar essa nova estrutura deu-se à custa do estiramento de suas conexões que foram esticadas em direção às suas novas posições como se fossem goma. Nesse processo, as conexões levaram consigo seu sistema de irrigação, o qual, em razão do estiramento e da rotação, se adaptou às estruturas anatômicas.
As artérias, por outro lado, em virtude dessas novas posições, diminuíram seu calibre, de modo que as estruturas dos lobos temporais passaram a ser irrigadas pobremente à distância. Assim surgiram nossos lobos temporais, sede de várias das funções mais nobres e superiores do Homo sapiens, porém mal irrigados, sujeitos a toda sorte de traumas, sobretudo o trauma sofrido no canal do parto, além de traumas mecânicos e de isquemias causadas por anóxias, infecções, aterosclerose e outros processos. A suscetibilidade dos lobos temporais a traumas e isquemias torna-os presas fáceis de cicatrizes gliais, que, por gerarem focos de irritação elétrica, produzem os temidos sintomas da epilepsia do lobo temporal ou epilepsia límbica, também conhecida como psicomotora, a mais comum das epilepsias focais, 70% dos casos, e a mais difícil de ser tratada. Felizmente, toda essa vulnerabilidade é imensamente proporcional à importância de suas funções superiores, que analisaremos a seguir. A vulnerabilidade dos lobos temporais e a importância de suas funções. Relembremos que, em neurofisiologia humana, os procedimentos científicos para o estudo das funções de determinadas áreas do cérebro são 3: extirpação e exame neuropsicológico subsequente para estudar os déficits ou a perda de funções, estimulação elétrica local, a fim de tentar reproduzir suas funções naturais, e registro elétrico macro ou micro do nível da área ou de seus componentes celulares, objetivando analisar as alterações elétricas que ocorrem normal ou patologicamente nesse tecido. É curioso notar que todos esses procedimentos podem ser utilizados para o estudo e a indicação cirúrgica em pacientes portadores de epilepsias rebeldes ao tratamento clínico e medicamentoso, que constituem estatisticamente cerca de 10% dos epilépticos focais. Não se trata, portanto, de experiência em anima nobile, mas de estudos que efetuamos rotineiramente dentro de um processo de tratamento curativo, muitas vezes como último recurso em pacientes estigmatizados pelo selo da epilepsia. Desde os trabalhos clássicos de Penfield e Jasper, 1954, iniciados na década de 1930 no Instituto Neurológico de Montreal, onde tivemos a aventura de trabalhar alguns anos ao lado desses gigantes das neurociências, houve uma padronização das cirurgias das epilepsias geralmente realizadas em setores nobres do cérebro, como as áreas motoras e sensitivas, da fala, da visão e dos lobos temporais. Em sua obra monumental publicada em 1954, que tanta contribuição trouxe à neurologia e ao pensamento neuropsiquiátrico, esses autores narraram suas experiências com casos clínicos e cirúrgicos, estudados após o registro elétrico cortical e subcortical, ablações e estimulações superficiais e profundas, seguidas de avaliações neuropsicológicas pré- e pós-operatórias, realizadas sempre com o paciente submetido apenas à anestesia local do couro cabeludo, conversando com os cirurgiões e psicólogos durante essas intervenções. Essas cirurgias tornaram-se uma contribuição incomensurável para o conhecimento do cérebro humano, pois permitiram um mapeamento preciso de todas as áreas do córtex do homem, o famoso homúnculo de Penfield, desmistificando assim as hipóteses grandiosas da ultrapassada frenologia do século XIX. Os primeiros casos operados no Hospital das Clínicas de São Paulo, seguindo os mesmos moldes e padrões da Escola de Montreal, tiveram início em 1970, após a formação de uma equipe multidisciplinar de neurologistas, neuropsicólogos, neurocirurgiões, eletroencefalografistas, patologistas e neurofisiologistas. Imagine os leitores a importância de estes neurocientistas poderem interagir com seus pacientes durante a cirurgia. É como se tivessem à sua disposição verdadeiros equivalentes de preparações laboratoriais falantes, que durante as cirurgias com o cérebro exposto, respondiam a todas as suas perguntas sobre o que estavam sofrendo ou sentindo, como resultado das estimulações elétricas ou das crises focais produzidas por essa estimulação e registradas no encefalograma, no eletroencefalograma, EEG, quanto à sua origem e topografia. Por maior que fosse o número de animais que estudássemos em laboratórios, jamais conseguiríamos penetrar no psiquismo de macacos ou de gatos e saber o que estaríamos provocando neles. Por essa época, conseguimos vislumbrar a importância desses estudos sobre as epilepsias, como uma janela através da qual era possível observar as funções neurológicas e neuropsicológicas do cérebro humano.
Podemos estudar nossos pacientes também do ponto de vista psiquiátrico, antes e depois das cirurgias, pois as patologias dos lobos temporais muitas vezes produzem sinais, sintomas e síndromes psiquiátricas, como manifestações depressivas similares às da esquizofrenia, violência e agressividade, obsessões, alucinações e delírios de cunho religioso ou místico. Esses distúrbios já são suficientemente conhecidos dos neurologistas, psiquiatras e neurocirurgiões, e sua descrição pode ser encontrada em qualquer tratado dessas especialidades. É forçoso citar estudos mais recentes, como o de Persinger, publicado em 1987, por terem sido realizados em indivíduos voluntários normais, mediante estimulação de campos magnéticos transcranianos sobre os lobos temporais. Sob tal ativação, os voluntários relataram as sensações mais díspares, como a sensação de uma presença não visível perto deles, por exemplo, relatada em 80% dos casos. Mesmo os ateístas referiram-se a uma sensação de unidade com o universo e relatavam alucinações visuais como a aparição de uma visão angelical, de grande quantidade de luz, de sons rápidos e de sensações sublimes. Persinger, 1987, em seu livro, concluiu que essas experiências são resultado de uma distribuição especial da atividade neural dos lobos temporais, da mesma forma que a dor, a fome e o medo são efeitos neurais. Ele afirmou ainda que as convulsões do lobo temporal previsivelmente podem surgir em razão de suas conexões e produzir efeitos extraordinários como a experiência de emoções complexas através de suas estruturas interligadas, tais como a amígdala, o hipocampo, o tálamo, o tronco encefálico e o córtex orbitofrontal. A estimulação da amígdala, tanto em humanos como em animais, envolve sabidamente sentimentos de medo, horror e pavor. O hipotálamo contém sub-regiões envolvidas em respostas a estímulos sexuais, assim como a fome e a sede, por exemplo, e se a estimulação se propagar, como ocorre durante uma convulsão, atingirá o córtex do giro do cíngulo e o órbito frontal, que se sincronizarão com essa atividade, ocasionando sentimentos e emoções complexas, tais como espanto, temor, medo, alegria, elação, elevação, júbilo, ansiedade, fome e sensações sexuais, todas ao mesmo tempo após a ativação desses circuitos límbicos. Tais experimentos, a nosso ver, são extremamente importantes, pois trazem suporte a uma causa natural e não sobrenatural para esses fenômenos neurais. Talvez a natureza tenha colocado essas estruturas cerebrais à nossa disposição para que, por meio delas e de modo normal, possamos ter a capacidade de conhecer o divino diretamente, sem ajuda externa. Resta-nos saber, e não é função desse trabalho revelar, se os resultados dessas experiências serão os mesmos se submetermos a elas indivíduos de formação cultural e religiosa diferente, budistas, muçulmanos, panteístas, ateístas ou mesmo cristãos ou satanistas. Em seu intrigante livro de 2001, o médico Melvin Morse, 2000, examinou de modo ainda mais profundo essas polêmicas e pouco estudadas funções do lobo temporal. Em sua opinião pessoal, esse lobo seria a dádiva divina ao homem, como interface para nos comunicarmos com a divindade, principalmente o lobo temporal direito, que, como o cérebro direito dos ocidentais, é subutilizado em suas funções mais elevadas, deixando de produzir em nós a necessária introspecção e o contato com as coisas do espírito. O filósofo e neurocientista Arthur Mandel, 1980, em seu livro, foi ainda mais longe, afirmando que o reino dos céus pode ser encontrado no lobo temporal direito, que é o nosso meio biológico de nos comunicarmos com Deus e com a memória universal. De acordo com Mandel, 1980, essa estrutura é como um receptor transmissor, em vez de puro armazenador de memórias, que recebe padrões energéticos e os interpreta ao nível do cérebro, decifrando seu próprio código de experiências espirituais. Para Morse, 2000, o fenômeno da intuição seria a função normal do lobo temporal direito, a qual, a seu ver, é a menos controversa de nossas habilidades paranormais, aceita como um sexto sentido por cientistas e não cientistas, representando um tipo de aferência de uma fonte completamente diferente daquela dos 5 sentidos conhecidos. Surpreendentemente, a maior parte dos seres humanos ainda prefere basear suas decisões e suas ações no lobo temporal esquerdo, que acompanha a lógica do hemisfério cerebral esquerdo, e não no sexto sentido direito, com o qual nos apercebemos da realidade diretamente, sem que esta seja filtrada pelos 5 sentidos que nos põem em contato com o mundo imediato. Até o momento não sabemos como a intuição funciona, nem quais são exatamente as áreas cerebrais que a medeiam. Em filosofia, nós a definimos como o poder da mente para vislumbrar certas verdades autoevidentes.
Nos últimos 2 séculos, a ciência, a filosofia ocidental e seu materialismo e o excesso de informação e de lógica muito têm contribuído para o amortecimento do funcionamento do dom divino, da intuição em nossos processos neurais e em nossa vida cotidiana. Nós, ocidentais, preferimos a lógica e a idolatramos, mesmo quando está errada e baseada apenas em estatísticas. Sentimos-nos tolos por acreditar nas coisas da mente e do espírito, pensando que não estamos sendo racionais e transformando o nosso cérebro num verdadeiro aparelho de televisão, com seus 100 canais ligados ao mesmo tempo, e a isso chamamos informação. Esquecemos-nos de que a intuição é o poder que pouco utilizamos para obter o conhecimento que não pode ser adquirido, seja pela observação científica, seja pela razão ou pela experiência, e que essa intuição é a habilidade que o lobo temporal emprestou ao homem primitivo para sua sobrevivência, mas hoje a desprezamos, pois escolhemos o lobo temporal esquerdo. Newberg, Dakile e House, 2001, em seu polêmico livro, chamaram nossa atenção para o fato de que as funções mais elevadas da mente humana, tais como a de formular conceitos filosóficos abstratos e a capacidade de experimentar as mais complexas emoções, como amor, luta e inveja, desenvolveram-se em nosso cérebro a partir de circuitos neurológicos bastante simples relacionados a mecanismos básicos de sobrevivência, sobretudo aqueles responsáveis pela procriação e pela experiência sexual. Esses circuitos neurológicos, mais tarde, passaram a constituir também vias e centros para experiências mais transcendentais, como as espirituais e as religiosas. Místicos e santos de todas as épocas e culturas têm se utilizado de termos como êxtase, felicidade, beatitude, arrebatamento e exaltação para se referir à sensação de perder-se numa união sublime, de fundir-se em júbilo ou de satisfazer-se em seus elevados desejos. A nós, não parece coincidência que se utilizem da mesma linguagem empregada para os prazeres do sexo, pois tanto na experiência transcendental como na sexual, as vias neurais e as estruturas utilizadas pelo cérebro são as mesmas, principalmente o sistema límbico, que evoluiu para fazer com que os casais experimentem juntos tanto o amor que os une no clímax sexual, como as poderosas sensações do orgasmo. Os processos místicos ou espirituais valem-se das mesmas estruturas neurais que o processo sexual, mas isso não significa que sejam experiências do mesmo tipo. Do ponto de vista neurológico, ambas são bem diferentes. Segundo Paul D. MacLean, o êxtase sexual é gerado no hipotálamo, a estrutura mais primitiva do sistema límbico, enquanto os processos mais elevados do pensamento envolvidos no coito, os êxtases do sexo, são o resultado de sensações físicas ou tácteis. As experiências transcendentais, por outro lado, dependem de estruturas mais elevadas de cognição, sobretudo os lobos frontais, o lobo temporal direito e outras áreas de associação. A neurobiologia das experiências espirituais parece, assim, ter se originado a partir do mesmo mecanismo responsável pela experiência da voluptuosidade, o que, a nosso ver, não diminui o significado da espiritualidade, uma das funções cerebrais mais sublimes e sofisticadas implantadas em nossos neurônios pelo seu Criador. O cérebro bicameral e o corpo caloso. Como damos sentido e significado ao mundo que nos rodeia e como temos uma visão de conjunto, cognitivamente, por meio do cérebro? Creio que é chegado o momento de nos referir a casos clínicos, sobretudo de pacientes portadores de epilepsias generalizadas que ocasionam incontáveis crises convulsivas, incapacitando-os para o convívio, a escola ou o trabalho. Até 1976, nada tínhamos a oferecer para esses pacientes do ponto de vista clínico, medicamentoso ou cirúrgico, já que esses casos eram refratários a todo tipo de tratamento. Tais pacientes precisavam até mesmo usar capacete de motociclista para proteger o crânio contra repetidos traumas durante as quedas frequentes. No serviço de epilepsia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, já operamos mais de 100 de pacientes nessas condições. Como último recurso de tratamento, eles tiveram o corpo caloso dividido cirurgicamente, a fim de que o hemisfério patológico deixasse de bombardear eletricamente o hemisfério sadio do lado oposto. Bombardeamento esse que acarretava as perdas de consciência e consequentes quedas e fraturas do crânio. Com a cirurgia, 75% desses pacientes melhoraram significativamente das convulsões, deixando de usar capacetes protetores e voltando a frequentar a escola ou a trabalhar, controlando-se com medicamentos corriqueiros. Nesse procedimento cirúrgico, quando a secção do corpo caloso é completa, instala-se a síndrome que Roger
Roger W. Sperry, 1982, Prêmio Nobel de Fisiologia em 1981, denominou de split brain. Cada hemisfério passa a funcionar independentemente do outro, como se o paciente possuísse duas mentes separadas. Sperry, 1982, Gazzaniga, 1967, e muitos autores têm demonstrado que o hemisfério esquerdo, onde se originam nossas palavras, é responsável pela fala, sendo o direito chamado de silencioso. O hemisfério cerebral esquerdo, ou lado verbal, funciona como um decodificador do mundo que experimentamos, dando-lhe sentido e interpretando-o de modo que tudo se torne coerente e compreensivo, com conhecimento de causas e ações, permitindo-nos exprimi-las em palavras, o que cria a impressão de uma unidade mental. O hemisfério cerebral direito, ou lado não verbal, silencioso, ao contrário, é o experimentador que funciona como fonte de informações internas, pois traz do mundo que experimentamos percepções, sentimentos e impressões que vêm antes das palavras. Experimentar o mundo em que vivemos e conseguir interpretar aquilo que experimentamos compreensiva e coerentemente de modo que tudo, a vida, enfim, faça sentido, é uma das atividades mais complexas que existem, a qual requer a participação de todas as partes e estruturas do cérebro e do que estiver nele representado por símbolos ou ideias. O silêncio do cérebro direito não significa ausência de consciência, nem que ela esteja apenas presente no hemisfério esquerdo. Juntos, os dois hemisférios constituem a fonte total de nossas experiências externas e de nós mesmos. São reflexo de nossa consciência que encontra sua máxima representação na fenomenologia da experiência, no processo simbólico, na linguagem e em todas as formas de cultura. Ao colocar todas essas representações no seu devido lugar em nosso cérebro, não podemos nos esquecer do sentimento religioso, que nos dá também um sentido de valor e significado do mundo a uma adaptação progressiva à realidade neste universo complexo em que vivemos, criado por um demiurgo, mostrando-nos que não vivemos no vácuo, mas num universo auto-organizado do qual fazemos parte. O cérebro foi criado para que nos relacionemos tanto com nós mesmos como com o mundo que nos rodeia e com a presença que o criou. Nosso cérebro entra, assim, em ressonância com as forças que o criaram e, se quisermos, também com a teologia, que pretende explicar essas forças racionalmente. Segundo MacLean, as abundantes conexões entre o cérebro reptiliano e a dos paleomamíferos fornecem as avenidas para a base da personalidade e suas ulteriores conexões com o neocórtex frontal irão constituir o locus da intencionalidade da ética e da moral humanas. A complexidade do cérebro, além disso, consiste no verdadeiro reflexo de profundas estruturas do cosmo, cuja natureza, por sua vez, é a fonte e a chave dos mistérios que cercam a natureza do seu Criador. Neuroteologia e anatomia do cérebro. Já não era sem tempo que começassem a aparecer publicações, e já são contadas aos milhares, tentando aproximar as neurociências das ciências do espírito, da religião e da teologia. Após o estudo que faremos da anatomia e da fisiologia das emoções, analisando ali as principais funções do sistema límbico, sede das emoções e da afetividade, voltaremos novamente aos estudos do grande neurofisiologista Paul D. MacLean, que batizou o sistema límbico com esse nome, com quem tive a felicidade de trabalhar e cujo pensamento tive o privilégio de conhecer. MacLean, em função de seus achados laboratoriais, mais tarde descreveu o cérebro como uma verdadeira trindade. Segundo esse autor, durante nossa ontogênese, que repete a filogênese, recebemos 3 cérebros, com 3 setores anatômicos e funcionais. Temos, portanto, 3 mentalidades por meio das quais podemos perceber o mundo e seu Criador de 3 maneiras diferentes, tendo o cérebro como elegante interface de nosso relacionamento com o mundo da matéria, do corpo, da alma e do espírito. Se o leitor nos permitir a utilização da linguagem teológica, incluiria não apenas as percepções dos fatos e dos achados científicos, mas também as intuições de cunho ritualístico e religioso que nos acompanham desde os primórdios de nossa espécie. Como já vimos, esses 3 cérebros ontogeneticamente herdados foram sendo acrescidos um ao outro durante a embriogênese e como partes de uma casa, tendo por último sido acrescentado o neocórtex, característico de nossa espécie, um verdadeiro telhado pensante, que por sua capacidade de linguagem e seu pensamento abstrato, veio a nos diferenciar de todas as demais espécies. O primeiro cérebro de MacLean,
o cérebro reptiliano que herdamos dos répteis primitivos e também está presente nas aves e nos mamíferos, serve às funções de luta pela sobrevivência imediata ante a realidade concreta e objetiva. O segundo cérebro, herdado dos mamíferos inferiores, é responsável pelas respostas e pelos comportamentos emotivos, assim como pela afetividade, pelos relacionamentos e pelas memórias, sendo importante para o entendimento da criação como provedora de alimentos, de sentido e objeto de amor. O terceiro cérebro, mais recente, dá o sentido e o poder de ordem e de organização imitando a ordem do universo e inaugurando a autoconsciência e o pensamento abstrato, o poder de planejamento, a cognição, a aquisição da palavra falada e escrita, e a habilidade de interpretar a palavra sagrada do Criador, pelos lobos frontais, que nos ensinam também a utilizar símbolos e a compreender seus significados, além de se constituírem na chave para entendermos o que são o real e a realidade. A palavra falada não está presente nos dois primeiros cérebros, surgindo apenas como aquisição do terceiro, o neocórtex. Funções do cérebro reptiliano. Em animais que só têm essa parte do cérebro, tais como as serpentes, os lagartos, as tartarugas e os crocodilos, MacLean deduziu que sua principal função é a de autoproteção e autopreservação da vida, seguida pelos comportamentos sociais e procriativos, a defesa do território, a procura e armazenamento de alimentos e a caça. Alguns desses répteis chegam a formar grupos sociais e hierarquias, localizando e cortejando seus parceiros, e poucos dão atenção aos recém-nascidos. Tudo dentro das possibilidades desse cérebro bastante primitivo. Uma das características de seu comportamento é a estereotipia ou conservantismo, a preservação de comportamentos mais antigos que o surgimento do homem no planeta. Seus comportamentos de fuga ou ataque parecem programados, ritualísticos, sem demonstrar prazer nem brincar com semelhantes. Nós, humanos, apesar do elevado grau de inteligência e comportamentos culturalmente aprendidos, continuamos a repetir muitos desses displays dos animais mais inferiores. Assim, a mente primeva é territorial, meu lugar, meus direitos, meu espaço, meus títulos, etc. O chamado imperativo territorial ou de propriedade, gerador de guerras e conflitos. Répteis são incapazes de manter memórias, fazer planejamento, ter empatia ou uma verdadeira consciência, aspectos que são frutos de um refinamento. O cérebro reptiliano que herdamos é responsivo e não reativo, dependendo apenas do tronco encefálico e dos gânglios da base. Esse cérebro, sem dúvida, ainda governa todos os instintos herdados dos répteis pelos humanos, poucos deles de cunho divino ou altruístas. Às vezes parece que temos 3 cérebros lutando por hegemonia no interior do crânio, sem se comunicarem convenientemente, como se falassem códigos diferentes. Essa guerra entre nossos cérebros tem sido muitas vezes simbolizada por um réptil especial, a serpente. Desde os primeiros escritos sacros, como no Gênesis, a serpente tem sido utilizada para simbolizar as forças do mal e da traição, sem contar os efeitos de seu veneno. Esses répteis têm representado a agressividade, o assassinato e a maldade em assuntos morais e sexuais, tão presente hoje nos cinemas e na televisão. Gangues, seitas agressivas e racistas, a vulgarização da violência, do crime e da corrupção generalizada. Um comportamento que parece ser movido por um piloto automático localizado em alguma parte do nosso cérebro. Felizmente, o tronco cerebral reptiliano não é o único equipamento de nosso cérebro. Contamos ainda com o sistema límbico e o neocórtex para controlar nossos instintos primários, materialistas e imediatistas e algumas vezes bestiais. Essas considerações nos fazem entender agora a célebre passagem do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7, do 2 ao 21. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Pois querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Se substituirmos os termos mal e lei do pecado por cérebro reptiliano, ou simbolicamente por serpente, economizaremos muitas interpretações e exegeses bíblicas que tão liricamente descrevem a eterna luta entre o bem e o mal dentro de nós. Entretanto, o estudo desses comportamentos pode também
demonstrar que, sem essa herança primitiva, não seria possível cuidar de nossas necessidades básicas, imediatas e concretas, sem as quais não poderíamos sobreviver. Sistema límbico, o segundo cérebro. A percepção ou sentimento profundo de que temos um eu, um self ou uma alma reside nos domínios da memória, irrigados e banhados pelas fontes e pelos mananciais das emoções, e não pela razão. Esse é o domínio do nosso segundo cérebro, batizado por MacLean, de sistema límbico, em torno do tronco encefálico, ao qual em 1878 Broca deu o nome de Grand Lobe Limbic. Em 1949, MacLean deu ao conjunto das estruturas formadoras do sistema límbico o nome de cérebro visceral, por causa de suas relações com o sistema nervoso autônomo e as vísceras. Depois mudou o nome para cérebro dos paleomamíferos, ou dos mamíferos inferiores, passando atualmente a chamá-lo de psicoencéfalo, em razão de suas importantes funções em relação ao psiquismo humano, à afetividade, ao intelecto e às emoções, atribuindo-lhe a função de mente emocional. As estruturas anatômicas do segundo cérebro encaixam-se no primeiro, o reptiliano, como um capuz ao redor do qual formam circunvoluções de uma substância cinzenta encontrada em todos os mamíferos, os primeiros animais a demonstrarem emoções, empatia, sociabilidade, motivação, propósito e memória, proporcionando-lhes maior liberdade de ação. Surge então pela primeira vez na série animal maior capacidade de decisões e a possibilidade de mediar alterações psicossomáticas e o comportamento social do animal. A principal função desse cérebro é informar o organismo sobre emoções agradáveis ou desagradáveis, ou que proporcionem prazer ou desprazer, protegendo-o e permitindo-lhe autopreservar-se e preservar a espécie por meio do organismo e de funções reprodutoras, todas intimamente envolvidas com emoções primárias ou secundárias, como já estudamos. Desse modo, as emoções envolvem cognição, motivação, relacionamento, socialização e funções básicas para a sobrevivência e a adaptação do animal no meio em que vive, como funções subcorticais e corticais do cérebro, funcionando em uníssono com funções hierarquicamente superiores, como percepção, aprendizado e pensamento. Esse sistema proporciona ainda emoções fundamentais como alegria, amor, raiva e medo, cuidados maternos com nascituros e a habilidade de brincar. Nessas estruturas também habitam a memória em todas as suas formas, o sentido de território, de espaço vital, a moldagem da própria identidade, o senso de realidade, o sentimento do sagrado e o nosso entendimento do divino. A amígdala é considerada o tálamo desse sistema e sua atividade está relacionada à preservação do eu e do organismo. A área septal está relacionada à preservação da espécie por meio dos impulsos sexuais ligados à reprodução. Esse aparato está ainda ligado ao sistema olfativo, que desempenha funções importantíssimas nos mamíferos inferiores, macrosmáticos, abaixo da escala dos primatas. É interessante notar que os animais de sangue frio ou reptilianos também se alimentam, se reproduzem e lutam por seu território e sua sobrevivência, mas o fazem de modo diferente dos animais de sangue quente, os mamíferos. Esses têm maior liberdade de decisão e, dependendo de seu grau de desenvolvimento, seu comportamento revela-se mais complexo e eles demonstram raiva em situações competitivas, emoções complexas quando em busca de alimento e lascívia motivacional no acasalamento. A união do tálamo com o giro do cíngulo também estabelece uma conexão importante, denominada divisão tálamo-singular do sistema límbico, não encontrada abaixo dos mamíferos. Segundo MacLean, essa conexão se relaciona com comportamentos essenciais para o desenvolvimento da prole e das futuras gerações, tais como criação, educação e nutrição dos filhotes, cuidados maternais, comunicação audiovocal, para manter contato da mãe com sua cria e, finalmente, joguetes e brincadeiras familiares, todos fortemente carregados de emoções. Tais comportamentos jamais encontrados nos reptilianos, que não brincam nem jogueteiam entre si, não educam os mais jovens, nem lhes ensinam comportamentos necessários para a sobrevivência, o joguete e o entretenimento entre as aves são apenas momentâneos. Nos mamíferos, o cuidado pelos mais jovens envolve os emotivos gritos do filhote e dos pais. O chamado da separação, o grito de separação, quando pais e filhotes não estão lado a lado e gritam entre si de forma estressante. Sem esses instintos e emoções e privados do cuidado representado pela nutrição, os mais jovens simplesmente morreriam. Os animais impedidos de receber carinho animal
perdem conexões neuronais, seu córtex cerebral sofre atrofias e evidencia-se retardo no desenvolvimento neuropsicomotor e das funções cerebrais, com consequências desastrosas na formação da personalidade, déficit no desenvolvimento do mesencéfalo e no desempenho social. Tais fatos são sobejamente observados com crianças desamparadas, abandonadas pelos pais ou familiares. Neuroestimulação e campos eletromagnéticos. Possuímos hoje razoável evidência científica de que existem áreas no cérebro humano responsáveis pela geração de uma consciência espiritual ou religiosa, ali instalada pela própria natureza ou por seu criador. As escolas psicanalíticas têm nos mantido por quase um século na crença de que os fenômenos psíquicos se processam no vácuo sem necessidade de um substrato cerebral. E o ateísmo considera até hoje as manifestações do sagrado no cérebro humano como tabu, e o pior deles, o tabu científico. Atualmente, um dos princípios fundamentais da neurociência do comportamento é que todas as nossas experiências são geradas pela atividade cerebral, a qual é determinada por microestruturas cerebrais e seus padrões de atividade eletromagnética e química dentro e entre as estruturas do cérebro. Assim, as estruturas decretam as funções e as microestruturas as microfunções, permitindo-nos afirmar que todas as nossas experiências emergem da atividade cerebral, da autoconsciência e da sensação do eu, aos sentimentos de amor, às emoções, à afetividade e até mesmo a sensação de presença de uma divindade. Michael Persinger, importante pesquisador nesse campo de estudo, afirmou que o cientista pode isolar os estímulos que controlam e evocam alguma experiência, qualquer que seja ela, incluindo a experiência transcendental da divindade, que pode ser objeto de verificação experimental e mesmo reproduzida em laboratórios. Em 1983, durante um exame eletroencefalográfico de rotina para monitorar os efeitos da meditação transcendental em uma de suas pacientes, Persinger notou que ela apresentava uma anormalidade eletrográfica no lobo temporal direito. Durante essa crise subclínica, a paciente dizia estar cheia do espírito, sentindo a presença de Deus consigo naquele laboratório. A duração dessa alteração elétrica transitória foi de 20 segundos. A fim de estudar esse achado em outros pacientes, Persinger desenvolveu uma técnica. Por meio de um capacete especial, pacientes voluntários, vendados e colocados em uma câmera à prova de som, receberiam frascos e complexos campos magnéticos gerados por computador, 10 nanoteslas a 1 microtesla, em seus hemisférios cerebrais. Muitos dos pacientes de Persinger submetidos à técnica relataram a sensação de presença de um ser sensível, além de experiências emocionais efêmeras de cunho pessoal. A hipótese de trabalho do autor passou a ser a sensação de presença, que seria o protótipo da experiência da divindade, ou seja, uma consciência transitória com a qual o hemisfério cerebral direito tornava-se equivalente ao esquerdo, este especializado para a sensação do eu ou do self. A intrusão eletromagnética na autoconsciência do indivíduo gerava a chamada sensação do eu. Esta experimentada quando se estimulava o hemisfério cerebral direito. Em razão da inibição recíproca da atividade entre os dois hemisférios, episódios de intensa intercalação não são frequentes no cérebro normal, exceto durante o sonho. Entretanto, essas intrusões, atividade de um hemisfério cerebral invadindo o outro, podem ocorrer durante períodos de estresse ou depressão, sob a ação de drogas psicoterápicas e em estados meditativos. O registro eletrográfico das experiências de Persinger demonstrou que seus achados envolviam os córtices parietais e suas aferências amigdalianas e o hipocampo, ambos os portais para a experiência de um significado e de memórias complexas para a representação cerebral dessas sensações. Em alguns casos, a sensação de presença relatada pelos pacientes voluntários de Persinger vinha associada a sensações de vibrações intensas, de estados crepusculares, de estar fora do corpo, separação do eu, de medo, agressividade ou decunho sexual. Sensações essas que variavam de acordo com as alterações das correntes neuromagnéticas utilizadas. Em seu laboratório, Persinger testou cerca de 1.500 estudantes voluntários e nos últimos 15 anos chegou a testar também jornalistas, além de artistas, músicos e escritores.
Todos relataram experiências semelhantes após a aplicação de campos magnéticos complexos sobre o hemisfério cerebral direito. Mesmo os ateístas, 20 deles foram examinados, referiram-se à sensação de uma presença ou de um deslocamento para fora do corpo, atribuindo tais fenômenos a seus próprios processos cognitivos. Os resultados obtidos por Persinger nos fazem concluir que a experiência de uma presença sensível é uma propriedade intrínseca do cérebro humano e da experiência humana. Cerca de 80% dos voluntários submetidos ao experimento referiram-se à mesma sensação de presença. Segundo Persinger, lembrando que a extensão dos resultados de seus experimentos não pode, infelizmente, ser resumida nesse texto. Experiências e crenças sobre a existência de deuses, desde a mais remota antiguidade, são propriedades normais do cérebro humano, tendo se desenvolvido em nossa espécie como funções cognitivas para facilitar a nossa adaptabilidade. Sua função primordial deve ter sido a de reduzir a ansiedade relativamente à autopreservação e à autodissolução, a qual, se não controlada, teria interferido em nossos mecanismos de adaptação. O autor conseguiu demonstrar, assim, a evidência de que certas experiências de cunho religioso podem ser simuladas em laboratórios e induzidas por campos eletromagnéticos. Robert Wallace publicou na prestigiosa revista Science seu importante artigo Physiological Effects of Transcendental Meditation. Suas pesquisas e outros trabalhos ulteriores demonstraram que indivíduos em estados meditativos apresentam alterações neurofisiológicas bastante reais e detectáveis, e por vezes até dramáticas do ponto de vista somático e fisiológico das alterações químicas do sangue e de modificações das ondas cerebrais, que podem ser reproduzidas e observadas em voluntários. Nesse artigo, Wallace concluiu que o estado meditativo constitui um quarto estado de consciência, tão real quanto os demais: vigília, sono profundo e sonho, cada um apresentando padrões cerebrais característicos que podem ser registrados pelo eletroencefalograma. Muitos autores, desde então, passaram a perguntar: qual é o significado real desse quadro? Qual é o significado real desse quarto estado de consciência? Achamos que a única resposta possível seria: entre nesse estado e descubra por si mesmo. Para os que fizeram isso, já é consenso que esse quarto estado de consciência representa o começo da revelação do divino. Implicações neuroteológicas. O cérebro dos mamíferos inferiores e o nosso sistema límbico propriamente dito, ou mente emocional, constituem uma verdadeira ponte entre o cérebro instintivo dos reptilianos, ou mente primitiva, e a mente neocortical, ou mente racional. A mente emocional mantém unidos os poderes da natureza e as forças da cultura, que por sua vez nos mantém unidos em nossos relacionamentos sociais e construtos cognitivos sobre o que é mais importante em nosso mundo. O relacionamento emocional, chegando ao córtex frontal, passa a guiar nossa busca por um significado existencial, ou seja, quase dizendo teológico, nossa procura pela divindade como provedora, educadora e criadora, com concepção e valor supremo. Com base nos conhecimentos aqui contidos, é provável concluir que tudo o que nos acontece e qualquer ação que realizamos podem ser associados com a atividade de uma ou mais regiões específicas de nosso cérebro. Isso incluía necessariamente nossas experiências, ditas religiosas ou espirituais, levando-nos ainda a interferir que, relativamente à existência de Deus, o único lugar onde ele poderia se revelar a nós seria no emaranhado de vias neurais e estruturas fisiológicas do nosso cérebro, e não como queriam os antigos no coração hoje, considerado uma simples bomba carnal. No século V, Agostinho, um dos mais importantes teólogos da Igreja, acreditava que a imagem de Deus residia não na capacidade para o pensamento abstrato, mas naquela que o autoconhecimento e a introspecção e a memória. Ele descreveu a consciência cognitiva como produto da união do corpo com a alma, afirmando que a alma é a vida do corpo, ou seja, que a alma tem o poder de afetar e de mandar na substância do corpo, sendo presente
em todo ele, até mesmo em suas menores partes. Santo Agostinho. 1. A memória, o entendimento e a vontade surgem na mente independentemente de informações externas. 2. A alma tem também a habilidade de detectar intervalos de tempo e medi-los. 3. O poder da memória é o poder da própria vida, e a caverna da memória é a boca da alma, a morada do significado. E a morada do significado. Os seres humanos foram criados para buscar Os seres humanos foram criados para buscar um centro de significado e poder dentro deles mesmos, dentro e além da consciência. Assim, aqueles que perdem a memória, como na amnésia, perdem a si mesmos, sua alma, sua unidade, pois sem história não há identidade, não há passado e, portanto, não há futuro, nem nada que possa ser armazenado na mente consciente. A convivência com este querido portador da doença de Alzheimer é um exemplo pungente e doloroso desse tipo de problema. Para que a vida tenha significado, precisamos ter preservado a capacidade de nos lembrar das coisas. Sem memórias, a vida perde o sentido, perde-se a orientação do comportamento, rumo a alvos e propósitos, já que estes são resultado de uma memória funcionante e ativa. A memória é, portanto, um processo dinâmico, mas pode ser alterada com o passar do tempo e é no cérebro mais primitivo que o finito e o infinito se interpretam. É no nível límbico que se encontra a essência do homem, que se processa a modulação dos estímulos internos e externos, os quais, depois de modificados para a adequação do organismo ao meio, se integram à atividade cortical e às ambiguidades da vida. Quando surge no homem o entendimento do religioso e do sagrado, em grande parte pela atividade do sistema límbico, esse entendimento da vida e da morte será capaz de habilitá-lo a conduzir sua vida de acordo com o significado e a sabedoria das leis universais, das leis morais, da dignidade do ser humano, hoje estudadas pela nova especialidade da neuroética, ramo da bioética? Em linguagem teológico-religiosa, o chamado de separação, o grito de separação, e o poder equivalente de derramar lágrimas inerente aos seres humanos, a espécie humana é a única capaz dessa manifestação. Talvez sejam correspondentes às raízes primitivas de nossas estruturas cerebrais, que herdaram instintos, os sentimentos, as emoções da unidade inicialmente mantida com a família, o clã e as sociedades maiores, bem como as aspirações filosóficas, metafísicas ou religiosas da experiência de uma unidade mais abstrata com o infinito, o absoluto e do seu Criador. Segundo alguns teólogos, o sentir-se separado do Criador pode ser pior do que a morte. Poderíamos nos estender ainda mais em nossas exposições, porém fugiríamos do corpo e da extensão do presente artigo. Sugerimos, entretanto, ao leitor que estiver interessado em maiores detalhes, tais como as implicações neuroteológicas, neuroéticas, as experiências de quase morte e o estado atual do nosso conhecimento sobre consciência, que consiste no nosso livro A Religião do Cérebro. As experiências de quase morte. Não será fácil abordar um assunto tão controverso e já tão explorado pela mídia, como as experiências de quase morte, sobretudo se quisermos fazer isso dentro do mais estrito rigor científico, neuropsicológico e teológico. Alguns indivíduos sobrevivem às crises catastróficas de morte aparente. Muitos deles descrevem, inclusive bem detalhadamente, experiências extraordinárias, como episódios fora do corpo. Até meados da década de 1970, esses fenômenos eram extremamente raros, pois ainda não existiam as modernas técnicas de ressuscitação, as terapias intensivas e o respirador automático. As experiências de quase morte, EQM, assim como as experiências fora do corpo, EFC, podem ser definidas como a lembrança de todas as impressões ou memórias havidas durante um estado peculiar de consciência, tais como sensações agradáveis ou muito desagradáveis, visões de um túnel, de uma luz ou de parentes já falecidos, rápida revisão de vida, dentre outras experiências, tal qual o indivíduo se encontrasse fora do seu próprio corpo, muitas vezes visualizando a si mesmo como se estivesse logo acima do corpo ou no teto.
Várias situações clínicas têm sido descritas como causadoras desse estado insólito, tais como parada cardíaca, morte clínica, choque hemorrágico, trauma craniano ou hemorragia intracraniana, asfixia e ou afogamento, acidentes, avalanches de neve, quedas de altura, desbalanço, eletrolítico grave, liberação de endorfinas e endopsicocinas, assim como outras doenças graves, tipo câncer terminal e falência cardíaca ou pulmonar. Nestas últimas, alguns pacientes chegaram a relatar e seus intensivistas reproduziram as chamadas visões no leito de morte. Milhares de casos têm sido documentados e estudados por vários especialistas no assunto, todos médicos que têm publicado relatos minuciosos de seus achados. A mais conhecida especialista é a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que já publicou vários livros sobre o tema, após documentar mais de 20 mil casos estudados, inclusive em crianças. Robert Mood, Kenneth Ring, Van Lommel e muitos outros têm trazido também importantes contribuições a essa área inusitada da medicina moderna. Os estudos têm demonstrado um padrão uniforme nos relatos feitos pelos pacientes ao recobrarem suas funções normais de consciência. Em 1982, Gallup pesquisou 1.500 casos de EQM em adultos que atingiram uma dimensão alternativa de estados de consciência. Seus achados foram publicados no livro Adventures in Immortality, que registra certa homogeneidade nesses fenômenos relatados pelos indivíduos pesquisados, tais como sensação de estar fora do corpo, 9%, percepção visual do ambiente, dos acontecimentos ali ocorridos, 8%, e de si próprio, autoscopia. Ruídos audíveis produzidos pelas pessoas na vizinhança e por outras fontes, 6%, sensação de paz indescritível, inefabilidade, calma e tranquilidade e perda de sensação dolorosa, 11%. Presença de uma luz deslumbrante de grande beleza, 5%. Rápida revisão da vida pessoal, 11%. Sensação nítida de estar num mundo inteiramente diferente, 11%. Sensação de uma presença muito especial, 8%. Sensação da presença de uma espécie de túnel, 3%. E de vastidão do espaço. Premonições sobre eventos futuros, 2%. Em seu livro, Gallup registrou também uma grande transformação na vida daqueles que experimentaram a quase morte. Esses indivíduos relataram que se sentiram como que renascidos e tendo passado a buscar valores espirituais como se iluminados e perdido o medo da morte, alguns se tornaram exemplos de altruísmo. Eles se referiram ainda a alguns aspectos: sensação permanente da importância de seu destino e intensificação de antigas crenças religiosas, reconhecimento de como a vida é preciosa, sensação de urgência de suas prioridades e em viver o momento presente, mais aceitação dos eventos cotidianos. Vários autores classificam esses sintomas que precedem as EQM como transformacionais, desencadeadores de alterações significativas na visão mais profunda da vida daqueles que passaram pela experiência, incluindo a total perda do medo da morte. Os fenômenos luminosos, segundo Ring, 1980, dependem da cultura e da religião do paciente, que pode identificá-los como céu, Jesus, Deus e outras entidades espirituais, como guias ou anjos. Geralmente as luzes constituem o estágio final das experiências, ocorrendo imediatamente antes do chamado para voltar ao corpo, e podem estar associadas a uma presença. Estudos de EQM revelam algumas vezes que o paciente chega a ouvir o médico ou alguém à sua volta referir-se a ele como morto ou diagnosticar uma parada cardíaca. Há casos já relatados por Spertzler de o paciente portador de aneurisma cerebral gigante ter assistido até mesmo a parte da própria intervenção neurocirúrgica realizada sob parada cardíaca, hibernando artificialmente em hipotermia e com circulação extracorpórea. É interessante notar que a maior parte desses pacientes, embora estivessem inconscientes, anestesiados ou em morte encefálica clínica, relatou ter estado de posse clara e aguda de suas funções cognitivas e até mesmo hiperalertas, com sua capacidade mental aumentada e sentindo sua capacidade perceptiva, visual, auditiva e mental ampliada, referindo-se também à sensação de o tempo parecer ter parado e o espaço ser percebido como infinito ou inexistente. Todos os estados são dificilmente explicados pelos conhecimentos atuais, sendo classificados como eventos anormais ou paranormais e até mesmo como apenas anedóticos por muitos cientistas. Diante desses eventos, sentimos-nos ainda como se sentiam os astrônomos e a Igreja antes da revolução provocada por Copérnico, médico, matemático, astrônomo, doutor em direito canônico, depois da publicação da sua obra De Orbitum
Coelestium Revolutionum Bius, em 6 volumes, em 1543, que mudou os paradigmas do mundo das ciências e da religião, bem como nosso entendimento sobre a mecânica celestial. Um grupo de pesquisadores sediados na Faculdade de Medicina de Yale, ligado à International Association for Near Death Studies, IANDS, tem coligido outros dados interessantes em casos de quase morte, concluindo que 50% deles referiram também sensações negativas durante esse período crítico, classificando-os em 3 grupos descritos a seguir. Grupo 1. Pacientes que parecem perder o controle do episódio, vendo as luzes do túnel como reflexo do fogo dos portões do inferno, em vez de uma luz radiante do céu. Grupo 2. Pacientes que se referem à sensação de estarem presos num vazio horripilante e dentro de um nada cósmico que causa intenso desespero. Grupo 3. Pacientes que têm visões de um lugar infernal, com pessoas atormentadas e sendo torturadas. Sobre o tipo de sensação experimentada em EQM, outro pesquisador, Ring, constatou que o uso de drogas e outras maneiras de tentar o suicídio favorecem sensações negativas, enquanto que os casos de vítimas de acidentes, avalanches de neve ou de doenças, por exemplo, relataram uma revisão panorâmica de suas vidas nos primeiros minutos. Muitas tentativas de explicação para esses fenômenos têm sido propostas pelos pesquisadores, tais como diminuição do fornecimento de glicose e oxigênio ao cérebro, asfixia ou anóxia, mecanismo cerebral de autodefesa contra a própria morte, autopreservação, alucinações de cunho psiquiátrico, síndrome de despersonalização, produção cerebral de substâncias psicotrópicas endógenas ou exógenas, atividade do tipo convulsivo e irritativa do lobo temporal, hiperatividade do sistema límbico. Em termos neuroteológicos, a hipótese final, para escândalo dos ateístas, é que após a morte existe de fato uma outra vida, ou em razão das alterações metabólicas ocorridas no cérebro quando submetido a condições catastróficas, o despertar puro e simples para uma realidade espiritual de nível mais elevado do que aquele ao qual estamos acostumados. A física quântica. A física quântica tem revolucionado os conceitos tradicionais de um mundo material e manifesto que denominamos de espaço real, afirmando, por exemplo, que partículas podem se propagar como se fossem ondas e vice-versa, e, portanto, ser consideradas uma função mecânico-quântica. Assim, experiências têm demonstrado que a luz pode se comportar como partículas ou fótons, e em outros experimentos como ondas, sendo verdadeiros ambos ou achados. Desse modo, de acordo com Niels Bohr, ondas e partículas são aspectos complementares da luz e da mesma realidade, descoberta que lhe valeu o Prêmio Nobel de Física em 1922. A velocidade da luz, tanto a velocidade de uma partícula como a velocidade de uma onda, são idênticas. Mas quanto mais lenta é a partícula, mais rápida é a velocidade da onda, e quando a partícula para, a velocidade da onda torna-se infinita. O espaço-fase invisível gera eventos que podem ser localizados no tempo e espaço ou mundo manifesto, espaço real, e portanto visível. Assim, tudo que é visível emana do que é invisível. De acordo com Stuart Hameroff e Roger Penrose, 1995, os microtúbulos dos neurônios podem processar informações geradas por padrões auto-organizadores, produzindo estados coerentes que seriam capazes de explicar a possibilidade de experimentarmos pensamentos e consciência. Hermes Röntgen, 2002, concluiu que campos eletromagnéticos em constante mudança a partir das redes neuronais podem ser considerados fenômenos de coerência quântica biológica e possivelmente suportes elementares da consciência. É certo que a física quântica não tem explicação para a essência da consciência ou para o segredo da vida, mas nos ajuda a entender a transição de campos de consciência no espaço-fase para o mundo material, em cujo processo o córtex serve apenas como uma estação intermediária para partes de nossa consciência e partes recebidas das nossas memórias a serem acolhidas pela consciência desperta. Nesse conceito, os autores citados afirmaram que essa atividade, a transição da consciência do espaço-fase para o tempo-espaço contínuo, não se baseia em um substrato físico e compararam o campo da consciência à internet, a qual não se origina no interior do computador, mas apenas
mas é apenas recebida por ele. De acordo com essa hipótese, a vida cria a possibilidade de recebermos os campos da consciência na forma de ondas ou de informação em nossa consciência desperta, que pertence ao corpo físico e é constituído de partículas. O aspecto físico da consciência no mundo material origina-se do aspecto de ondas da consciência no espaço-fase por colapso da função ondulatória em partículas, redução objetiva, aspecto este que pode ser medido e comprovado por magnetoencefalograma, eletroencefalograma, ressonância magnética e pelo PET scanner. Esse novo conceito de colapso da função das ondas é vital para a compreensão desses fenômenos tão complexos. O aspecto ondulatório de nossa consciência indestrutível no espaço-fase, sem interconexões locais, não pode ser medido por meios físicos. Segundo os autores mencionados, quando morremos, nossa consciência deixa de ter o aspecto de partículas para assumir o eterno aspecto de ondas. Com esse novo conceito sobre consciência, tanto a relação mente-cérebro como os fenômenos da EQM durante as paradas cardíacas podem ser explicados. Segundo esses conceitos, o DNA do corpo funcionaria como uma antena quântica ou como uma cadeia de bits quânticos, qubits, providos de uma torção helicoidal, desempenhando o papel de um aparato supercondutor de interferência quântica. Os autores citados ilustraram essa assertiva fazendo referência a casos em que um receptor de transplante cardíaco recebe um coração com DNA diferente do seu e, algumas vezes, experimenta pensamentos e sensações novos e estranhos que mais tarde passam a combinar com o caráter e a consciência do doador já falecido. É interessante estabelecer uma comparação entre esses fenômenos quânticos e os meios corriqueiros de comunicação através dos campos eletromagnéticos dos aparelhos de rádio, televisão, telefones celulares, laptops e outros equipamentos sem fio. Não tomamos consciência da vastíssima quantidade de campos eletromagnéticos que constantemente atravessam o nosso corpo, nossas paredes e nossos edifícios. Somente nos damos conta deles no momento em que ligamos um desses aparelhos e passamos a detectá-los sob a forma de imagem ou som, no momento em que consequências de causas que nos são invisíveis tornam-se observáveis aos nossos sentidos e sua percepção atinge nossa consciência. As imagens e os sons não estão dentro dos aparelhos, nem a internet está dentro dos computadores. Ao desligá-los, a recepção desaparece, mas a transmissão continua e a informação permanece presente nos campos eletromagnéticos. Segundo a teoria da continuidade da consciência de Van Lommel, se a função do cérebro fosse perdida, como na morte clínica ou cerebral, as memórias e a consciência continuariam a existir, perdendo-se apenas a recepção pela interrupção da conexão. Ao tempo da morte física, a consciência continuaria a existir e a ser experimentada em outra dimensão, no mundo não visível e imaterial, o espaço-fase, que contém o passado, o presente e o futuro. Infelizmente, os estudos da EQM não podem ainda fornecer provas irrefutáveis dessas conclusões. Afinal, esses pacientes não morreram, apenas estiveram muito perto da morte por uma parada momentânea do funcionamento do cérebro. Resta-nos, entretanto, a conclusão final de que a consciência pode ser experimentada independentemente do funcionamento cerebral, o que pode futuramente acarretar uma enorme mudança nos paradigmas de nossa medicina, surgindo a possibilidade de se admitir que a morte, assim como o nascimento, constitui meramente a passagem de um estado de consciência para outro.